Olá, eu sou o Felipe Siqueira e esse é o nosso quadro Pergunte ao Teólogo. A Mariana, lá de Curitiba, ela me fez uma pergunta. Ela disse se o cristão pode ter arma para se defender. Defender a si mesmo, defender sua propriedade, defender sua família. O problema maior dessas questões não é do indivíduo ter a arma, do cristão ter a arma, é se ele pode usar essa arma. Olha, se o Estado em que o cristão está inserido diz que ele pode ter a arma, se o Estado diz que ele pode se defender em legítima defesa, então ele pode. É interessante que há uma consonância com a Bíblia. Êxodo 22 vai dizer que se o ladrão invadir uma propriedade privada e o cristão ele ferir esse ladrão levando-o à morte, esse cristão está isento da culpa, ou seja, defendendo sua propriedade, sua família em legítima defesa. Em Mateus 5, há uma constituição do cristão, o Sermão do Monte. Mateus 5 até o final do capítulo 7 é o que o cristão deve ou não fazer. E justamente quando Cristo está dizendo sobre a posição moral, a conduta moral do cristão, ele vai dizer assim, olha, foi dito aos antigos, olho por olho e dente por dente, mas eu digo a vocês, amem os inimigos. Há pessoas que pegam esse texto sem preocupar com o contexto para defender a posição política de desarmamento, do indivíduo não poder matar o outro, seja em qualquer hipótese, e cita esse texto. Entretanto, Jesus ele cita simplesmente um dito popular, né, dos seus antepassados, ou ele dita um trecho de uma Constituição. Ele dita o trecho da Constituição. Então Jesus está dizendo o seguinte, olha, o Estado de Israel diz que é olho por olho, dente por dente. Mas eu estou dizendo para você, cristão, porque é o seguinte, Jesus ele não veio falar de um reino étnico. Certa vez uma pessoa pergunta para ele o seguinte, mestre, onde está o seu reino? Porque a pessoa estava achando que Jesus ia instaurar um reino material, um reino constitucional, um reino bélico. Aí Jesus vai dizer, não, você não está vendo o meu reino? O meu reino não é isso aqui material que você está vendo. Meu reino está no coração. Mateus chamava de o reino dos céus. Então, Jesus compara um reino terreno, estado, com o reino dos céus. Então, o cidadão do céu, ele não deve matar quem o persegue. Entretanto, Jesus não está desfazendo do Estado. Tanto que Jesus, em Gálatas 2, o apóstolo Paulo vai dizer que o próprio Jesus aparece para ele e manda ele escrever. E ele escreve em Romanos 3, dizendo o seguinte, olha, que o Estado é a ferramenta da ira de Deus. Se você voltar em Romanos 12, 19, vai dizer que o cristão não pode fazer justiça com as próprias mãos, mas deve dar lugar para a ira de Deus na terra. Qual é a ira de Deus na terra? Qual é a ferramenta em que Deus pune os maus aqui na terra? O Estado. Uma coisa é o indivíduo me prejudicando e eu o matando simplesmente. Outra coisa é o indivíduo me prejudicando e eu buscando o Estado para me proteger. E aí entra a questão. Tanto o Estado de Israel quanto o Estado brasileiro diz que dentro de uma legalidade, o sujeito pode ter uma arma e em legítima defesa ele pode defender. Então o cristão não está meramente assassinando, ele está matando em legítima defesa, porque a Bíblia dá essa legalidade e o Estado dá essa legalidade. Então usar Mateus 5 para dizer que não pode fazer isso, pode sim. Romanos 3, logo no verso 1, o apóstolo Paulo fala que as autoridades seculares elas são instituídas por Deus e nós devemos submissão a elas. Então, se o Estado diz que pode ter arma, se o Estado diz que em legítima defesa pode matar, o cristão não está assassinando. Diga-se de passagem, o decálogo não diz não matarás, diz não assassinarás, porque há uma diferença de assassinar com matar. Assassinar é de forma ilegal por motivo torpe. Matar aqui é para defender a própria vida, tendo legalidade da Bíblia e do Estado. Ok? Forte abraço.